Na reflexão de hoje do nosso programa, eu queria meditar com você num texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios, livro da sabedoria. E maioria, boa parte de Provérbios foi escrito por Salomão. Isso mostra, eu até falei na reflexão de domingo passado, a importância de um pai na vida de um filho, Davi foi um homem que teve tanta sabedoria para criar Salomão, mostrando para ele a importância de se caminhar com Deus, de andar pela palavra do Senhor para conhecê-lo a cada dia. Por quê? Porque ao longo da nossa vida, o que mais importa é temer a Deus, conhecer a Deus todos os dias. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você aprende a caminhar na sua vida. Quanto mais você procura ouvir a palavra de Deus, mais você consegue viver melhor no seu trabalho, no seu casamento, na sua vida social. Ou seja, você passa a ser uma pessoa íntegra, ou fazendo uma referência mais completa, você passa a ser uma pessoa integral, que é todas as áreas da sua vida você passa a ser bem-sucedido, porque Deus é o seu pilar principal que sustenta a sua vida. E hoje, no livro de Provérbios, capítulo 9, estou lendo na versão NVT, nova versão transformadora. Eu quero destacar aqui, por exemplo, o versículo de número 7. Nós vamos ler até aqui o verso de número 9. E o texto da palavra de Deus diz assim: quem repreende o zombador recebe insulto como resposta. Quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio, e ele o amará. Instrua o sábio, e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo, e ele aprenderá ainda mais. Quero aproveitar também para mandar um alô para a Dona Loura e a Zilmar, que está ouvindo o nosso programa, sabe onde? Lá em Santa Luzia do Paruá, Maranhão. Olha que coisa bacana, Deus abençoe vocês, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, e a gente fica feliz de saber que vocês estão nos ouvindo hoje, tá bom? Voltando aqui para a palavra da nossa reflexão, o texto começa dizendo, no versículo 7, que você não deve repreender aquele que zomba. Se você olhar algumas versões, você vai encaixar aquele que despreza a palavra de Deus. Porque quem não dá valor à palavra de Deus, ou quem não dá valor às coisas de Deus, você não deve investir o seu tempo, porque cada um tem o seu processo. Deus tem a sua forma de trabalhar. Deus não insiste com pessoas que não se interessam em conhecê-lo. Deus não insiste em falar com pessoas que não querem ouvi-lo. Essa é a grande verdade. Como você vai querer falar para quem não quer ouvir? Como você vai querer ensinar quem não quer aprender? Então, quando a gente encontra uma pessoa ou alguém que não tem a disponibilidade para aprender sobre Deus, você sabiamente tem que se calar. Porque não é na nossa força. A própria palavra diz que é o Espírito que nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. E se o nosso coração não está disponível, se o coração da pessoa
que você quer falar sobre Deus não está disponível, não adianta você insistir. Irmão Edmilson, eu já estou entendendo um pouco desta reflexão e qual o caminho o senhor está trilhando hoje nessa mensagem. Pois é justamente em você não investir tempo em pessoas que não querem nada. Investir tempo em pessoas que não se comprometem com as coisas de Deus é perda de tempo. Eu, às vezes, quando vejo alguém passando dificuldade, eu posso ajudar, eu até estendo a mão. Mas uma das coisas também que eu amo falar é a respeito da palavra. E ali eu tento compartilhar, falar um pouco o texto de alguma coisa que vem da Bíblia na minha mente. E quando eu percebo que a pessoa não quer ouvir, às vezes ela fala assim: eu já tenho uma religião, eu já conheço Deus, eu já guardo comigo que não é a hora para me falar com aquela pessoa. Eu já entendo que ali não é o momento de se falar. E aí, no meu coração, eu falo: Senhor, se for da tua vontade, que ela tenha uma nova oportunidade, que não seja eu, mas outra pessoa, a compartilhar a respeito da sua palavra com ela. E é por isso que eu fico feliz quando tem outros programas evangélicos no rádio, porque existem pessoas que talvez o meu programa não alcance, a minha vida não alcance, mas a vida de outro homem, outro servo de Deus pode alcançar este coração. Porque na vida nós não somos unanimidades, né? Tem pessoas que, por algum motivo particular, não se identificam com a nossa pessoa. E sem problema, porque eu sei conviver com a diferença. Eu lido muito bem quando a pessoa fala para mim: Edmilson, eu particularmente não gosto de ouvir você. Tem pessoas que não gostam de me ouvir, natural, normal. Mas o bom do rádio é que não é feito só de um locutor, né? São vários programas, são vários locutores que se comunicam de uma forma particular. Cada um tem a sua maneira. Mas o importante é que, de alguma forma, Deus vai alcançar você. O importante é que, de alguma forma, Deus vai dar o recado para você. E se você não quiser ouvir, quando chegar no dia do juízo, você não vai poder dizer: eu não sabia. Não, você não vai poder falar isso. Porque você ouviu. A mensagem foi liberada para o seu coração. Então, se você, porventura, passar por alguma situação lá na frente, você vai dizer: o recado me foi dado. Eu que escolhi não obedecer. E aí, Salomão destaca com muita sabedoria: olha, não tente corrigir alguém ignorante, alguém que despreza não só a palavra como a sua pessoa. Porque se você fizer isso, essa pessoa vai te odiar. Olha que coisa interessante, hein? Essa pessoa vai passar a odiar você. Já aconteceu de você compartilhar, por exemplo, se você é cristão, de compartilhar a palavra com alguém e essa pessoa não querer nem te ouvir mais? Não se preocupe. Talvez não seja você que Deus vai usar. Talvez ela tenha resistência à sua pessoa. Mas o bom da multiforme graça de Deus é que Deus usa pessoas diferentes, em lugares e em momentos diferentes, quando Ele quer alcançar um coração que ainda não se rendeu a Ele. E Salomão sabiamente colocou essa mensagem dizendo:
Não corrija o zombador, porque você vai receber insulto, ele vai odiar você. Não se dê o trabalho de ensiná-lo, porque ele vai odiar você. Mas ele faz uma observação. Corrija o sábio. Ensine o sábio. E você vai perceber uma coisa. O que você vai perceber? Quando você corrigir o sábio, ele vai amar a sua vida. Ele vai amar aprender a palavra. Ele vai amar aprender sobre Deus. Sabe aquelas pessoas que têm sede de conhecer a Deus? Elas ficam na expectativa de ouvir uma mensagem. Eu conheço histórias, principalmente de pessoas que já caminham com Jesus há muitos anos, e elas contam para mim: Edmilson, eu lembro que para mim ouvir a palavra, ou para mim ir no culto para ouvir a mensagem de Deus, eu e minha mãe saíamos ainda bem cedo de casa, às vezes de bicicleta, a pé, caminhava 30, 40, 50 quilômetros só para ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas, os mais antigos vão lembrar disso, quantas pessoas iam longe, às vezes na carroceria de um carro, de uma caminhonete, de um caminhão, pegando poeira, às vezes chegava no culto com a roupa toda suja, mas com o coração alegre, por saber que ali ia ouvir a palavra de Deus. Como Deus não olha para essas pessoas e não olha para elas com amor? Como essas pessoas não são alcançadas pela graça de Deus? É impossível. Deus alcança essas pessoas de uma forma tão maravilhosa e dá a elas a oportunidade de andar com Ele durante a vida e também depois na eternidade. Então, hoje nós temos a palavra de Deus disponível em todas as plataformas que você possa imaginar. Nunca foi tão fácil as pessoas terem acesso à Bíblia. Hoje você escuta a Bíblia em áudio, você escuta a Bíblia no YouTube, você escuta a Bíblia você pode ouvir no celular, você pode ler, você pode... Enfim, hoje você tem várias formas de ouvir a palavra de Deus. Mas por incrível que pareça, mesmo tendo tanto acesso à palavra de Deus, a gente nunca viu tantas pessoas doentes emocionalmente. Não é uma coisa meio que sem sentido? Tantas pessoas que emocionalmente estão doentes num tempo onde a Bíblia está ainda mais disponível do que antes. É uma coisa que às vezes eu me pergunto, mas sabe, eu não sei se eu poderia encaixar nesse contexto. Parece que quanto mais as pessoas têm fácil algo, parece que elas não dão valor. Será que é isso? Parece que quanto mais a pessoa tem a palavra de Deus disponível, parece que ela mais despreza. Ou seja, tem pessoas que sofrem porque elas decidem sofrer. E você não pode fazer nada. Elas escolheram, decidiram. O que nós podemos fazer? Aqueles que são conhecedores da mensagem de Deus. Pregar. A nossa missão é pregar. É compartilhar a palavra. Porque não cabe a mim dizer quem vai acreditar ou quem não vai acreditar. Não sou eu o responsável por convencer você a acreditar na mensagem de Deus. É uma questão de fé. Você tem que olhar para Jesus e falar: meu Deus, eu não tenho outro Deus além de ti. Eu não tenho a quem recorrer senão a ti. Somente Jesus pode transformar a sua vida.
Somente Jesus pode transformar a vida da sua família. Somente Jesus pode te levar para o céu. Somente Ele. Não tem outro caminho. Não tem. Você pode procurar em qualquer lugar. Não tem outro caminho. É só Jesus. Só Jesus. Só Ele pode levar você a morar na eternidade com Deus. E se você não aceita a palavra dele, como você quer morar no céu? É uma coisa que eu me pergunto. Então Salomão estava dizendo aqui a respeito de pessoas que eram ignorantes no sentido de não aceitar a mensagem de Deus, de não aceitar aprender a respeito das coisas de Deus. Porque no versículo 10 de Provérbios, capítulo 9, ele vai dizer uma coisa importante. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu digo que é o pilar principal de uma casa chamada sabedoria. O primeiro pilar desta casa se chama tema a Deus. Para quê? Para que você seja bem-sucedido em sua vida. Para que tudo que você fizer, você possa ter êxito. Para que você possa ser uma pessoa de bem. E que quando você terminar a sua jornada aqui, você possa estar um dia com Deus. E ele completa esse versículo dizendo: o conhecimento do santo resulta em discernimento. Sabe o que é discernimento? É você saber o que é certo e o que é errado. É você discernir, avaliar e escolher sempre o que é certo para a sua vida. Como essa mensagem. Você está ouvindo, você está recebendo essa palavra no seu coração. Cabe a você a aceitá-la. Você não é obrigado. Deus nunca vai te obrigar a nada. Nunca. Deus não obriga ninguém a nada. É tudo uma questão de decisão, escolha. Só que você tem que entender uma coisa, que toda escolha ela resulta numa consequência. Todas. Se você escolhe o caminho bom, o que você vai colher lá na frente? Coisas boas. Se você escolhe um caminho errado para você, qual vai ser as consequências lá na frente? Sofrimento, dor, tristeza, decepção e morte. Então, deixa eu te dar um recado. Escolha o caminho bom. Escolha o caminho certo. Escolha em ouvir a palavra de Deus e obedecê-la. Escolha em andar com Deus, porque essa é a melhor escolha que você pode fazer na sua vida. Não tem nenhuma escolha que você faça superior a essa. Não tem. Você pode ser uma pessoa bem-sucedido financeiramente, profissionalmente. Pode ser um cara que tem uma família estruturada, mas se você não tiver Deus, você não tem nada. Se você não procurar conhecer a Deus, você é o maior ignorante que já andou sobre a terra. Então, procure ouvir e também obedecer. Bom é andar com Deus. Bom é aprender sobre Deus. Que essa mensagem possa edificar a sua fé. Que Deus possa discernir essa mensagem no seu coração. Talvez essa mensagem trouxe para você respostas que você esperava da parte de Deus para a sua vida. Irmã de Deus. De fato,
Essa mensagem veio de encontro ao meu coração em um momento que eu não entendia, mas depois que você compartilhou essa mensagem, eu começo a entender algumas coisas que têm acontecido comigo. Talvez seja por isso que eu me encontro tão abatido pelas escolhas erradas, por não ter dado ouvido à mensagem de Deus. Porque eu fui à igreja e me preocupei muito mais para olhar para a vida do outro do que olhar para a mensagem que estava indo de encontro ao meu coração para me transformar. E se você fica olhando para o mensageiro, você está perdendo a oportunidade de aprender algo com Deus hoje. Se você ficar olhando para a minha vida, eu, Edmilson, não tenho nada para te oferecer. Mas eu te falo uma coisa. A mensagem que eu carrego, ela tem poder de te levar para o céu. A mensagem de Deus no meu coração tem poder de mudar a sua vida. Eu não mudo, mas a mensagem que eu carrego comigo, ela tem poder de mudar a sua vida. Então eu aprendo com o Fernandinho. Nesse louvor, né? Você jamais vai ser o mesmo quando você encontrar Deus.